Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a noção intuitiva de função. Tá? Vamos começar com a seguinte situação-problema. Uma locadora aluga carros populares nas seguintes condições. Então você tem uma taxa fixa de R$80, uma taxa fixa de 80 e mais R$10 por quilômetro rodado. Tá? E eu quero expressar a função custo, né, o custo de locação, em função dos quilômetros rodados. Então, assim, toda vez que eu loco um carro, eu vou até a locadora, eles me cobram rodando ou não rodando, né? Uma vez que eu loco o carro, eles vão me cobrar R$80, mais 10 vezes o total de quilômetros que eu rodar, tá? Então, veja, o que acontece aqui? É como se nós tivéssemos uma máquina, né? Onde vai ter como entrada o total de quilômetros rodados e vai ter como saída o custo. Tá? Então, aqui nós vamos ter X quilômetros e aqui nós vamos ter o custo como saída. Tá? Que custo? O custo de locação. Então, veja, mas para isso é necessário que haja uma transformação, né? Então veja, o X, que é o total de quilômetros rodados, vai ser transformado num valor que eu vou pagar. Mas esse valor que eu vou pagar depende do quilômetros rodados. Então veja que nós temos aqui duas variáveis associadas. Uma variável que é livre, porque eu rodo quantos quilômetros eu quiser, né? E nós temos ali uma variável de saída que nós podemos dizer que é uma variável dependente, porque ela depende do total de quilômetros rodados. Então, eu poderia dizer assim, olha, o custo, né, de locação é uma função, né, é uma fórmula que depende de quem? Depende do X. Então, nós vamos colocar aqui entre parênteses a variável ao qual depende. Então, o custo é uma função que depende de X, depende do valor de entrada. Né? E isso vai ser igual a quanto? Vai ser a taxa fixa, que é 80, mais R$10 por quilômetros rodados, ou seja, vezes X. Então, eu tenho aqui uma fórmula que define o custo de locação. Né? Então, suponha que eu vou lá e loco e não rodo, desisto, não rodo, então eu vou pagar somente R$80, ok? Então, aqui, suponha que eu rode 20 quilômetros, loco o carro e vou rodar 20 quilômetros, né? Esse 20 vai ter vai me gerar um custo de função aplicada em 20. Então, veja, eu tenho o valor R$20, vai ser transformado em quem? Vai ser transformado em 80 mais 10 vezes o 20. 10 vezes o 20. Bom, então o custo para 20 quilômetros vai ser 80 mais 200. Então, o custo para 20 quilômetros, para eu rodar 20 quilômetros, vai ser igual a 280. Mas 280 o quê? Reais. Então, eu respondo lá o custo de locação é igual. Então, veja que é 280 o que? Eu tenho que colocar R$280. Tá? Então, se eu rodar 20 quilômetros. Então, a essência, a ideia de função é associar para toda variável de entrada uma variável de saída. Né? Para toda variável de entrada, uma variável de saída. E é importante observar que é sempre uma única variável de saída. Para toda variável de entrada, eu vou ter sempre uma única variável de saída. Tá? Então, essa é uma relação bem importante. Vamos pensar um pouquinho mais.
Então, pensando ainda nesta função, né? Então, a função custo é uma função que depende de x e ela é do tipo 80 mais 10x. Bom, esta relação, ela tem elemento de entrada e elemento de saída. O elemento de entrada, ele está sempre no conjunto ao qual nós chamamos de conjunto domínio da função. Então, dentro do domínio da função, nós temos o x. E esse x, eles têm como resposta um elemento, ao qual nós chamamos de imagem da função, que pertence a um conjunto chamado de contradomínio. Esse conjunto contradomínio, em geral, nós adotamos como o conjunto dos números reais. Então, esse x é transformado por meio de uma fórmula, por meio de uma f, né, em um y, ao qual esse y nós dizemos que é uma f de x. No nosso exemplo, seria uma c, né, uma função c. Tá? Então, independente se você chama esta função de c ou de f de x, né, ela vai estabelecer uma relação entre quem? Entre o x e um valor y, ao qual eu vou calcular para todo x. Então, assim, suponha que x seja igual a 1, 2, 3 e assim sucessivamente, né? Poderia ter vários valores aqui associados. Então, eu vou ter, uma vez que eu aplico a função, eu vou calcular um y tal que esse y é a função aplicada em 1. Ou seja, a função aplicada em 1 é 80 mais 10 vezes 1. Ou seja, vai ser 80 mais 10, que é igual a 90. Tá? Então, eu tenho aqui que a f de 1 é igual a 90. A f de 2 vai ser a f2 aplicado na f. O que a f faz com o 2? Ela multiplica o 2 por 10 e adiciona 80. Então, eu vou ter 80 mais 2 vezes 10, 20. Então, eu vou ter igual a 100. Né? Então, o 2 é transformado em 100. E mesma coisa aqui para o 3. Né? Vamos fazer mais uma vez. A f de 3 vai ser igual, vamos tomar aqui, f de 3 vai ser igual a 80 mais 10 vezes o 3. Ou seja, a f de 3 é igual a 80 mais 30, que é igual a 110. Então, a f de 3 resulta em 110. Ou seja, a função transforma valores de x em y através de uma lei, de uma fórmula que está definida, por exemplo, por uma situação real como esta da locação de carros. Tá? Então, o diagrama representado aqui descreve o comportamento dessa função. Então, eu tenho os elementos do domínio, né, que são transformados nas imagens. Né? Então, nós temos aqui como imagens da função este conjunto aqui. Ah, mas e qual a relação com o contradomínio? Né? O contradomínio, nesse caso, definimos como todos os reais. Então, eu poderia ter aqui 5, menos 2 e assim sucessivamente outros valores, né? Mas o que está associado? O que eu chamo de imagem são os valores que eu obtenho como resposta quando eu aplico os valores do domínio da função. Então, aplicando os valores do domínio da função, eu obtenho como resposta os valores da f. Bom, para a gente fechar, então, vamos pensar aqui numa situação prática. Vou tirar a imagem para a gente poder visualizar toda a situação aqui. Desculpe, vou pegar esse aqui. Bom, o que nós temos aqui é uma função, observe que é uma reta, né, uma função linear aqui, onde nós temos x de grau 1. Né? Então, nós temos aqui uma função linear.
Para essa função linear, nós vamos associar valores que estão no domínio e obter os resultados como a imagem. Mas qual é o domínio e qual é a imagem de uma função que ela é escrita desta forma, um número vezes x mais um outro número. Observe que esta é uma função afim, uma função do tipo f de x igual a x mais b. O a, que é o valor que multiplica x, no nosso caso 10, é chamado de coeficiente angular. Ele vai dar a inclinação da reta. Tá? E o b é chamado de coeficiente linear. Ele vai dar o intercepto da reta com o eixo y. Então, vamos pensar assim. Podemos pegar elementos do domínio e obter como resultado elementos que estão na imagem. Então, para qualquer valor real que eu tome aqui, eu vou obter um número real quando eu fizer ali a operação. Então, veja. Então, o que a gente tem aqui? Para determinado x, eu vou escolher dois valores para x somente, porque já que eu tenho uma reta com dois pontos, eu posso unir e formar o gráfico dessa reta. Então, por exemplo, eu poderia pegar aqui x igual a 0. Quando eu aplico x igual a 0, eu vou ter 10 vezes 0 mais 80. Isso vai me dar um y igual a 80. Tentar levar isso aqui para cima. Isso. Então, eu vou ter aqui 80 como resposta. E daí eu vou ter um ponto que eu vou chamar de P1, que vai ser do tipo 0 e 80. Vou dar um outro valor para x, tá? Então, um outro valor para x pode ser 1. Vamos colocar aqui, pode ser por 1 mesmo, tá? Então, quando eu coloco x igual a 1, 80 mais 10, 90. Então, eu vou ter o ponto aqui. Acho que eu vou mudar um pouquinho aqui, né? Porque senão vai ficar muito baixo esses valores aqui. Ao invés de colocar 1, eu vou colocar aqui 10. Vamos pensar aqui em 10. Se eu colocar 10, eu vou ter 100 mais 80, 180, né? Vamos alterar aqui. Então, tenho 180. Então, o nosso P2 vai ser igual a 10 e 180. Né? Então, essas são as coordenadas. Vou lá e marco. Então, suponha que cada quadradinho desse daqui mede 10 unidades de medida, só para a gente estabelecer aqui uma relação. Então, para x igual a 0, eu vou contar y igual a 8, porque cada um vale 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 80 está aqui, certo? Então, esse é um ponto. Né? Esse é o ponto P1. E daí, vou traçar o ponto P2. Para 10 é 180, né? Então, aqui, para 10, está aqui. Eu vou marcar 180. Aqui tem 80, preciso de mais 10 espaços aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fechou, né? Então, vai encontrar lá. Eu tenho aqui um ponto P2. Tá? Então, vou unir esses pontos aqui, traçando uma reta. Não sei se aqui tem possibilidade de figura reta, acho que não, né? Vamos tentar aqui. Apontador, marcador de terço, não. Então, vamos tentar aqui esboçar uma reta, né? Que passa por esses dois pontos ali. Ficou bem ruimzinho o nosso desenho, né? Então, essa daqui é a nossa função f, né? A f que passa pelo ponto P1 e P2. Ok? Obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.